Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro para completarmos, né, passo a passo as nossas 500 questões CESP. Eu selecionei um material hoje assim bem interessante, alguns até trechos de alguns textos com questões em que eu peguei CESP, adaptei algumas coisas, ainda coloquei outras questões em cima daquelas que CESP tinha criado, enfim, para enriquecer o trabalho, né, o material de vocês. Então, hoje são 50 questões, vamos ver se conseguimos, né, resolver administrando direitinho esse tempo. E você, sempre chamo a atenção dos alunos para isso, você, quando for resolvê-las sozinho em casa, porque esse sempre, gente, é o ideal, que você resolva sozinho todas as questões e depois assista a correção comigo, porque aí você pode se testar. Eu julguei que eu sabia isso aqui muito bem e errei 2, 3 questões sobre isso, ou então eu julguei que eu tinha muita dúvida nisso e consegui resolvê-las corretamente, enfim. Você é o seu termômetro, não é? Eu sempre digo isso aos meus alunos. Então é preciso que você se avalie, não é? Ai, mas eu não gosto, Augusta, eu não gosto, porque eu erro tanto que eu fico chateado. Então, prefiro direto assistir a correção com você. Tudo bem, você pode até fazer isso, 1, 2, 3 aulas, né? Vamos dizer, as 3 primeiras, em que você ainda está um pouco mais inseguro. Mas o ideal é que você tente fazer sozinho e depois, então, assista a correção, não é? Então, vamos lá. Espero que você faça isso, tenha feito as questões e agora vá assistir a correção comigo. Então, vamos lá. Vamos ao texto 1 de hoje. Tenho vergonha de mim, já não me espanto, diante de notícias de corrupção, malversação, falta de lisura entre governantes, grandes empresários. Nem sei se é vergonha ou pena. Muito bem, aí está o texto, pequeno trecho de um texto, e aí vamos responder as questões. O Augusta, eu já lendo esse texto aí, eu já fiquei em dúvida quanto a uma palavra, malversação. Gente, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Quando vocês estiverem fazendo provas, exercícios, lendo um jornal, lendo uma revista, principalmente se for um jornal, uma matéria de jornal ou de revista, sobre alguma coisa que esteja aí, né, pipocando na política brasileira, enfim, e você lembre de uma coisa, isso aí pode até ser tema de uma redação, não é? Então, se você está lendo aquele texto com atenção, porque ele é importante para você, porque de repente você até encontra um tema de redação baseado naquilo, quando aparecer uma palavra que você vê que foi importante ali no contexto e você não domina, não sabe o que significa, anote, procure no dicionário, veja o que significa aquela palavra, para que você, se ela aparecer de novo, você tenha conhecimento, saiba o que ela significa, porque muitas vezes o desconhecimento de uma palavra pode prejudicar a interpretação de um trecho, não é? Essa aqui, por exemplo, muita gente... Ai, Augusto, o que é malversação? Malversação, gente, é improbidade administrativa, é o desvio de verba de instituição pública ou privada, para não dizermos roubo, é desvio de verba, tá? Isso significa malversação. Então, se eu escrevo uma frase assim, a prática da malversação atrapalha, prejudica o desenvolvimento do país. Perfeito, quer dizer, a prática da malversação, da improbidade administrativa, do desvio de verbas, atrapalha, prejudica o desenvolvimento do país. Pronto, perfeito. Tá bom? Então vamos às questões. Julgue os comentários acerca do texto. Número 1, gente. A preposição na primeira oração. Lembre-se, vamos só, a cada aula, vamos lembrando isso, para que se você ainda confunde, deixe de confundir. Período, quando a CESP fala em período, o primeiro período é a primeira frase. Então, você vai da primeira palavra até o primeiro ponto. Esta é a primeira frase, o primeiro período. Oração, não. Eu posso ter um período com uma única oração. É o que nós chamamos de período simples. Agora, eu posso ter um período com 2, 3, 4 orações. É o que nós chamamos de período composto. Aqui ele está falando a preposição na primeira oração. Então, aqui na verdade... Ah, peraí que eu não puxei a canetinha, gente.
Veja bem. Deixa eu voltar. Aqui eu tenho o primeiro período do texto, que coincide com uma oração. Esse período aí é um período simples, formado por uma oração. Vejam que eu tenho um verbo aí, tenho vergonha de mim. Então, a questão está dizendo que a primeira oração, a preposição na primeira oração, introduz um complemento verbal indireto. Sempre que CESP falar em complemento verbal indireto, ela está falando de objeto indireto, gente. Muitas vezes a banca muda a nomenclatura tentando induzi-lo ao erro. Não é? Em vez de usar aquele clássico nome objeto direto, objeto indireto, a banca fala em complemento verbal direto, complemento verbal indireto. É isso. Então, voltando à questão. A preposição na primeira oração, gente, nessa primeira oração eu só tenho uma preposição, que é o de. Ela introduz um complemento verbal indireto. Lembra? Complemento verbal. O nome está dizendo, é aquele elemento que está ali completando o sentido de um verbo. Gente, quando eu digo tenho vergonha de mim, este de mim, quer dizer, a preposição de e o elemento que ela está introduzindo, de mim, esse termo, esse trecho, está completando o sentido de um verbo. No caso, o verbo que você tem aí, tenho. É tenho de mim? Claro que não. Claro que se você tira a palavra vergonha e lê tenho de mim, você vê que não tem lógica, não tem coerência nenhuma isso. Por quê? Porque de mim não está completando o sentido de verbo, está completando o sentido de um nome. Que nome? O substantivo vergonha. Vergonha de quem? Vergonha de mim. Então a número 1 está errada. Ele não está completando o sentido de um verbo, mas de um nome. É um complemento nominal e não um complemento verbal. Número 1, errada. Muito bem. Vamos à questão número 2. Faz-se obrigatória a inserção da preposição de antes de malversação e falta? Faz-se obrigatória a inserção da preposição de antes de malversação e falta? Vamos voltar, ó. Já não me espanto diante de notícias de corrupção, malversação, falta de lisura entre governantes, grandes empresários. Gente, notícias de alguma coisa. Muito bem. Foi usada a preposição de, antes de corrupção ali, né? Notícias de corrupção. E ele foi enumerando malversação, falta de lisura entre governantes. E a banca está dizendo, ó, voltando lá à questão, faz-se obrigatória a inserção da preposição de antes de malversação e antes de falta de lisura? Obrigatória? Presta atenção. Eu poderia colocar o de e dizer assim, vejam. Já não me espanto diante de notícias de corrupção, de malversação, de falta de lisura. Gente, eu poderia colocar o de antes de malversação e antes de falta de lisura. Mas eu não sou obrigada a colocar a preposição. Quando, olha bem, quando você tem elementos enumerados como aqui, e a preposição de serviu ao primeiro, na verdade a preposição de aqui, porque é de, mas qualquer preposição, ela serve ao primeiro e todos os outros, você não precisa repetir. Você pôs no primeiro e pronto. Agora, se você quiser repeti-la, você pode. Só que o problema é que a banca diz, faz-se obrigatória. Não, não se faz obrigatória a inserção da preposição de. Errada. Muito bem. O problema aí é o obrigatória. Eu poderia, mas eu não sou obrigada a pôr. Número 3. O termo se é conjunção integrante que introduz uma oração com valor de complemento verbal direto da oração imediatamente anterior. Olha bem o que a banca está perguntando. Ela está dizendo duas coisas. Que o se é uma conjunção integrante
e que esse C está introduzindo uma oração com valor de complemento verbal direto da oração anterior. O que é uma oração com valor de complemento verbal direto da anterior? É aquela oração que é objeto direto da oração anterior. Vou dar um exemplo oralmente, depois eu vou para a questão. Se eu digo assim para você, ó, percebi que ele mentia. Eu tenho duas orações aí. Percebi é a primeira. Que ele mentia é a segunda. Muito bem. Eu digo assim para você, eu percebi, e você me pergunta, o que, Augusta? E eu digo, que ele mentia. Esta segunda oração não está completando o sentido do verbo percebi da primeira oração? Sim. Então eu digo que esta segunda oração, que ele mentia, é complemento verbal direto da primeira. Ou seja, é objeto direto da primeira. Percebi o quê? Pronto, gente. Então vamos ver se este C que eu tenho aí é conjunção integrante e ela está introduzindo uma oração que é complemento verbal direto da oração anterior. Vamos voltar ao texto. Já não me espanto diante de notícias de corrupção, malversação, falta de lisura entre governantes, grandes empresários. Nem sei, olha bem, nem sei se é vergonha ou pena. Gente, quando é que o C é conjunção integrante? Lembra? O C e o que tanto caem em prova. Quando você, lendo a frase, puder substituir do C em diante por isto, ou do que em diante por isto, ele é conjunção integrante. Então vamos voltar para a nossa frase, olha só. Nem sei, isso aqui é uma oração, nem sei isto. Eu substituo aqui, ó, do C em diante por isto, nem sei isto. Então, esta oração introduzida pelo C aí, este C, primeiro, este C é uma conjunção integrante? É, porque eu posso substituir dele em diante por isto. E será que a oração que ele está introduzindo é complemento verbal direto da anterior? Quando eu digo para você, nem sei, quer dizer, eu nem sei, você vai perguntar, o que, Augusta? Eu digo, se é vergonha ou pena. Claro que esta oração introduzida pelo C, que é conjunção integrante, está completando o sentido do verbo da oração anterior. Quer dizer, essa oração é complemento verbal direto da anterior. Por que direto? Porque não tem preposição. Não sei o que, se é vergonha ou pena. Então, ela é objeto direto da anterior. Dizer que ela é objeto direto da anterior, ou dizer que ela é complemento verbal direto da anterior, é a mesma coisa. É aquilo que a gente chama de oração subordinada objetiva direta. Mesma coisa. Então, vamos lá. Número 3, certa. Muito bem, número 4. Observa-se no período um pronome oblíquo que assume valor de objeto direto e poderia assumir no período a posição enclítica. Gente, vejam que numa questão como essa, a banca cobra duas coisas de você. Primeiro, está dizendo que nós observamos no período um pronome oblíquo. Primeira coisa, você tem que saber se ali existe um pronome oblíquo. Segundo, que assume valor de objeto direto, função sintática desse pronome. Ainda cobra mais uma coisa, são 3. E esse pronome poderia assumir a posição enclítica. Augusto, o que é isso mesmo? Posição enclítica é quando você coloca o pronome no fim do verbo. Encontrei-o. Isso aí é posição enclítica. Se eu digo eu o encontrei, se você coloca o pronome antes do verbo, chamamos de posição proclítica. Tá? Então, antes do verbo, proclítica. Depois do verbo, enclítica. Então, vamos procurar. Vamos ver se temos aí um pronome oblíquo. Vamos lá? Tenho vergonha de mim. Esse mim aí é pronome oblíquo, não é? Mas não é objeto direto de nada. Já não me espanto. Opa, achei outro aqui, ó. Outro pronome oblíquo, me. Bom, então já achei um pronome oblíquo. Primeiro passo. Aí ele diz assim, que assume valor de objeto direto. Vamos ver se ele assume valor de objeto direto. Já não me espanto. Pensa no verbo. O que espanta, espanta alguém. O verbo espantar pede preposição?
Não. Então, este me aí é um pronome oblíquo e é objeto direto do espanto? Objeto direto ou complemento verbal direto, tanto faz. É objeto direto. E a terceira coisa que a questão diz, ele está antes do verbo, estão vendo? Ó, já não me espanto. Aí a questão diz que ele poderia estar na posição enclítica. Então, eu poderia dizer, já não espanto-me. Não. Por que não, Augusta? Gente, antes do verbo, nós temos o advérbio de negação, não. Os advérbios são elementos atrativos. Eles puxam o pronome para o lado deles. Então, eu só posso colocar este me antes do verbo. Posição proclítica. Se eu colocasse na posição enclítica e dissesse, já não espanto-me, estaria errado. Então, vamos à questão. Observa-se no período um pronome oblíquo? Sim. Que assume valor de objeto direto? Sim. Quem espanta, espanta alguém. Agora, e poderia assumir no período a posição enclítica? Não. Aqui está o erro. Opção errada, número 4. Por causa do não. O não puxa aquele me para o lado dele. Então, muito bem. Questão número... agora vem o texto 2. Os que se julgavam mais capazes que os outros tiveram os piores resultados e não se perdoaram por isso. Muito bem. Questão número 5. Observa-se um erro de pontuação nesta frase? Gente, prestem atenção. Os 2 piores erros de pontuação são separar o sujeito do seu predicado por vírgula e separar o verbo dos seus complementos, dos seus objetos por vírgula. Existem outros erros, claro, mas estes 2 são os erros mais gritantes de pontuação. Então, vamos ver se aqui eu tenho um erro de pontuação. Veja, quem teve os piores resultados? Aqueles. Esse os aqui é igual a aqueles. É um pronome demonstrativo. Isto aqui é o sujeito de tiveram. Aqueles tiveram os piores resultados. Então, veja que existe uma vírgula aqui depois de outro, gente. Esta vírgula está errada, sim, porque ela está separando o sujeito do seu predicado. Então, observa-se um erro de pontuação aí? Sim, correta. Número 6. Em suas 2 ocorrências no período, o termo se é pronome reflexivo e assume função de objeto direto. E, Augusta, pelo amor de Deus, o que é isso? Gente, pronome reflexivo é aquele em que a pessoa age e ela mesma sofre, não é? Ela mesma sofre. Se eu digo assim para você, quer ver? Ele se machucou com a faca. Ele se machucou. Este se aí é um pronome reflexivo? É. Ele machucou quem? Ele mesmo. Tá. Pronome reflexivo é a classe. Agora, qual a função sintática deste se? Ele é o sujeito. Ele machucou quem? Quem machuca, machuca alguém. Ele se machucou. Então, este se é um pronome reflexivo e é objeto direto desta frase, desta oração. Machucou quem? Ele mesmo. Ele mesmo está representado pelo se. Tá? Então, vamos ver aqui. Em suas 2 ocorrências nesse período, o termo se é pronome reflexivo. Então, vamos começar vendo isso. Os que se, vejam bem, ó. Os que se julgavam capazes, quer dizer, aqueles que julgavam quem? Eles julgavam os amigos capazes? Não, eles se julgavam capazes. Este se aí é pronome reflexivo? É. Primeiro já é, vamos ver o outro. Tiveram os piores resultados e não se perdoaram por isso. Gente, eles não perdoaram quem? Eles mesmos. Outro pronome reflexivo? Outro pronome reflexivo. Esses 2 seis são pronomes reflexivos. Agora vamos ver, porque eu estou dizendo que ele assume a função de objeto direto. Vamos ver o primeiro, ó. Os que se julgavam. Quem julga, julga alguém. Objeto direto mesmo, tá certo? O primeiro se é pronome reflexivo e objeto direto. Agora o segundo se, vamos ver. Tiveram os piores resultados e não se
perdoaram por isso. Gente, presta atenção ao que eu vou explicar. Este se é pronome reflexivo também, só que ele não é objeto direto. Sabe por quê? Porque o verbo perdoar, ele é direto para a coisa e indireto para a pessoa. Como assim, Augusta? Você diz que você perdoou o erro. Perdoou algo, a coisa, direto. Mas você perdoou ao amigo. É perdoar a alguém. Ele é indireto para a pessoa. Então, quando eu digo que eles se perdoaram, ele é pronome reflexivo também. Mas ele não é objeto direto. É perdoaram a quem? A eles mesmos. Ele é objeto indireto. Então, presta atenção. O primeiro se é pronome reflexivo e é objeto direto. Porque quem julga, julga alguém. Ok. O segundo se também é pronome reflexivo, só que não é objeto direto. É objeto indireto. Porque o verbo perdoar é transitivo indireto para a pessoa. É perdoar a alguém. Então, o segundo se é objeto indireto. Então, a número 6 está errada. Ok? Muito bem, vamos em frente. Questão número 7. Há no período 3 orações. Ih, vamos lá, vamos ver? Volta ao período, gente. Olha bem. Eu vou até puxar a borrachinha para eu poder explicar isso. Separar o período aqui para vocês. Ó, vamos lá. Presta atenção, vem comigo, ó. Aqueles os quais se julgavam mais capazes. Gente, isso aqui é um pronome relativo, viu que eu falei os quais? Então eu já sei que aqui começa uma oração. Sempre que você encontrar o pronome relativo, você sabe que ali onde ele está, começa uma oração. Augusto, e esse os? O os está em outra. Vem comigo que eu vou mostrar, ó. Que se julgavam mais capazes é uma oração. Essa é uma. Agora, aqueles tiveram os piores resultados. É outra. Então, ó, aqueles tiveram os piores resultados. Agora, que se julgavam mais capazes é a segunda. Que os outros, Augusta, ué, cadê o verbo dessa oração? Para ser oração não tem que ter verbo? Gente, esse verbo está escondido. É, Augusta? É. Porque quando eu digo assim, aqueles que se julgavam mais capazes que os outros, quer dizer, do que os outros se julgavam. Aqueles que se julgavam mais capazes do que os outros se julgavam. Augusta, quer dizer que o verbo pode estar escondido? Pode, gente. Muito cuidado com isso. Eu vou puxar uma tela branca para mostrar isso com carinho, para você não tropeçar nisso. Se eu escrevo assim para você, quer ver? Bem fácil a frase, mas eu quero mostrar, ó. Ele lê mais que eu. Aí eu pergunto assim para você, quantas orações eu tenho aí? Aí você diz, uma só, Augusta, só tem um verbo, que é o ler. Eu digo, não, são duas. 2 orações, sim, porque um verbo está escondido. Quer ver? Vem comigo. Ele lê mais, essa é uma oração, do que eu leio. Existe aqui um verbo escondido, ó. Ele lê mais do que eu leio. Então não precisa que o verbo esteja escrito. Ele está subentendido. Ali existe uma oração e é uma oração comparativa. Porque eu leio mais, ele lê mais do que eu leio. Eu estou comparando o que cada um lê. Eu chamo de oração subordinada adverbial comparativa. Então muitas vezes o verbo está escondido. Tá? Muito bem. Se eu digo assim, quer ver? Ela é... Bem fácil para você entender isso. Mais alta do que eu. Ó, ela é mais alta. Uma. Do que eu sou. Olha lá. Tem um verbo escondido ali. Tá bom? Então, voltando para a nossa questão, gente. Então, no período 3 orações. Então, voltando, ó. Os é o aqueles, né? Aqueles tiveram os piores resultados. Uma oração. Que se julgavam mais capazes, 2 orações. Do que os outros se julgavam, 3ª oração. E não se perdoaram por isso, 4ª oração. Então, nós temos
4 e não 3. Número 7, errada. Número 8. As formas verbais julgavam, tiveram e perdoaram apresentam idêntico sujeito. Vamos voltar ao texto, ó. Aqueles, olha bem, aqueles os quais se julgavam mais capazes, quer dizer, então o sujeito aí do julgavam são aqueles que se julgavam mais capazes do que os outros, tiveram, quem é o sujeito de tiveram? Aqueles, né? Aqueles tiveram os piores resultados e não se perdoaram. Quem é o sujeito do perdoaram? Aqueles que se julgavam, eles tiveram os piores resultados e eles não se perdoaram por isso. Então, claro que esses 3 verbos aí apresentam o mesmo sujeito, né? É um sujeito aí representado por aqueles. Então, número 8, certa. Número 9. O termo que, em suas 2 ocorrências, é pronome relativo? Boa, vamos ver, gente? Augusta, lembra aí quando é mesmo que o que é pronome relativo? Sempre que lendo a frase você puder substituí-lo por o qual, a qual, os quais, as quais. Então vamos ler nossa frase, ó. Aqueles os quais se julgavam mais capazes. Esse aqui é pronome relativo? É. Agora, atenção. Aqueles que se julgavam mais capazes que os outros. Este que não é pronome relativo. Este que é o elemento que está me ajudando a dar a ideia de comparação. Então, aqueles que se julgavam mais capazes que os outros, ou do que os outros, tanto faz. Este que nós chamamos de conjunção comparativa. Quando você faz uma comparação e você usa aquele que é conjunção comparativa. Se eu digo assim, quer ver? Esta questão é mais difícil que a outra. Eu não estou comparando uma questão à outra? Sim. Este que eu usei, esta questão é mais difícil que a outra. Este que é conjunção comparativa. É ela que me ajuda a dar ideia de comparação. Então eu tenho este que é pronome relativo, e este que é conjunção comparativa. Então, ele está dizendo que o termo que, em suas 2 ocorrências, é pronome relativo. Errada. A segunda não é. Número 10. Há no período 2 orações de natureza adjetiva. Presta atenção, hoje eu já falei sobre isso, vou repetir. É uma coisa que cai muito nas provas de CESP e UNB. Essa história de oração adjetiva, restritiva, explicativa. Primeiro que tudo, você tem que saber isso, cai muito. Para nós termos uma oração adjetiva, quer dizer, para que a oração seja uma oração adjetiva, ela precisa estar introduzida, ser introduzida por um pronome relativo. É condição. Para que a oração seja uma oração adjetiva, ela precisa ser introduzida por um pronome relativo. Augusta, quais são mesmo os pronomes relativos? Quais são? O que, quando você pode substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Cujo, cuja, cujos, cujas, também são pronomes relativos. Então, vê bem, eu tenho 2 vezes o que na minha frase. O primeiro, você já viu comigo que realmente é pronome relativo, porque eu troco por os quais. Aqueles os quais se julgavam mais capazes. Este é pronome relativo. Então, esta oração aí, que se julgavam mais capazes, é uma oração adjetiva, porque ela está introduzida por um pronome relativo que. Agora, o outro que, você acabou de ver comigo, que é uma conjunção comparativa, não é pronome relativo. Então, esta oração, que os outros, é uma oração adjetiva? Não. Repito, para ser adjetiva, a oração precisa vir introduzida por pronome relativo. Então, a primeira aqui, que se julgavam mais capazes, é adjetiva. Que os outros, não é adjetiva, porque aquele segundo que não é pronome relativo. Fechou isso, tá? Então, olha só. Há no período 2 orações de natureza adjetiva? Não, só uma. Errada. Ok, gente? Então, pronto. No próximo bloco, continuamos com as nossas questões. Até já.